Olá, pessoal. Vou falar agora sobre os temas de redação que a gente já deixou adiantados para o pessoal da LESP, tá? Eu só vou fazer uma pequena correção, porque agora meu olho bateu aqui no material. Eu coloquei o máximo de 30 linhas, mas a gente já sabe que a LESP são 33, então é por hábito. Eu vou até corrigir isso aqui para vocês. É o seguinte, a gente tem aquela aula do dossiê da aprovação, que geralmente eu gosto de colocar ao final do curso mesmo, por quê? Porque a gente sempre está acertando temas em questões, sempre temos em questões discursivas em concurso público. Quando eu falo que acerto, eu vou até provar que acerto aqui, né, para não ficar nenhuma situação assim do fala-fala. Por exemplo, neste final de semana, dia 20 de março, né, eu tô gravando dia 21, houve a prova da CGU. O aluno, olha só, isso aqui é um aluno de casa, não é? Um aluno que já passou em vários concursos, ele continua só fazendo concurso e galgando situações melhores. E ele já me comunicou de cara, olha, dia 20 de março, um dia antes do horário que eu estou gravando aqui, não é? A prova foi na parte da manhã, então deu lá menos de 1h30 da tarde, às 13, menos de 13h30, ele já falou, olha, Júlia, minha querida, boa parte da resolução da peça estava nessa aula, quer dizer, da prova, tá? Que era o artigo 165 da LRF e o sistema de controle interno. Estava lá numa questão de 90 linhas. Imagina, você sair para fazer uma prova discursiva e aí você ter essa sorte de teu professor chegar ou acertar a questão toda ou chegar muito perto da questão, não é? O aluno é sempre muito grato. E existem situações que eu acho que são as situações mais impagáveis quando o aluno fala. Isso aqui é um aluno de São Paulo que me escreveu há mais ou menos 2 semanas. Aí eu vou falar da importância desse dossiê, tá, pessoal? Escreveu falando sobre passando para agradecer o empenho de todos e tal, porque caiu exatamente uma das questões que a gente trouxe, foi na aula 7, parte 1, e essa parte que eu considero a mais satisfatória, a mais importante. É o aluno falar que fez a prova com segurança, conforto e que nunca se sentiu tão feliz com o resultado. E olha que o aluno não está nem preocupado se a coisa deu certo ou não, ele está feliz com o resultado. Foi Tribunal de Contas de Santa Catarina, prova de contabilidade, feita sem ser neste final de semana, não me engano, no anterior. Tá? Então são acertos recentes. Há outros também, mas eu não vou falar muito, a gente fica se prolongando nesse vídeo. Teve PCPB, 2 finais de semana e por aí vai. Pessoal, eu vou falar sobre este dossiê da aprovação que a gente já deixou lá para o pessoal da Assembleia Legislativa, que são alguns temas que a gente já comenta, né? Aqui são 33 linhas, tá? Pô, volto a reiterar que eu vou corrigir. Mas eu vou falar sobre algumas escolhas. Por que eu já deixei esses aqui? E é claro, né, aquilo que é super importante vai ser na semana da prova mesmo. Por quê? Gente, eu já expliquei, todo mundo já entendeu. Lá na prova, no edital da VUNESP, é muito claro que a banca não quer modelos. Ela vai jogar vocês, tá certo? Para tentar identificar modelos. Existem softwares, né, como o Plagium, o CopSpider, tá? Isso aqui são softwares que as bancas já usam há anos para tentar identificar modelos em massa, quando os alunos saem copiando modelos em massa. Então, se alguém te oferecer na internet, tá no grupo, todo mundo pegou. Não pegue isso, tá bom? Por quê? Porque senão é modelo em massa. O que a gente faz na aula do dossiê não é trabalhar com o modelo, mas mostrar as expressões que são típicas da dissertação, que vocês vão ver, expressões de coesão que vocês precisam usar, porque lá na parte de estrutura tem uma avaliação muito rígida em coesão, não é feito pela VUNESP. Então, gente, isso aqui não é novo não, tá, pessoal? Isso aqui existe, essas coisas são feitas desde 2010. É que a VUNESP se pronunciou agora, tá bom? Então, vou falar rapidinho aqui sobre algumas escolhas temáticas e por quê. Se a prova fosse daqui a um mês, não é? Vamos supor, a prova acontecendo daqui a um mês, daqui a 15 dias, 20 dias, por que estes temas seriam chamativos, tá bom? E quando chegar mais próximo da prova, nós vamos ter uma complementação importante. Vejam só. Primeiro, discurso de identidade. Não é um tema novo na VUNESP, é um discurso que sempre cai sobre você se entender enquanto povo, enquanto cultura e etc. Então aqui é um tema, de certo modo, filosófico, muito importante, vale a pena você analisar, tá certo? Você pensar por esse lado filosófico. A banca tem muitos temas sobre questão de prosperidade, inclusive a gente tem até um tema na prática que eu não trouxe aqui no comentário, mas eu faço essa pergunta, como a VUNESP, gosta muito de trabalhar com posicionamento muito claro, não é, e tal, e aí ela te lança uma pergunta, como prosperar uma sociedade que uns menosprezam a condição de outros? Então lembrando que aqui o pesado, gente, é você entrar com argumentos pensando como que
algumas situações no Brasil geram exclusão, né? E você pode jogar isso para a tua dissertação. Por exemplo, você pode falar, as pessoas querem prosperar, mas não gostam de políticas afirmativas ou políticas de distribuição de renda, né? E aqui tem até um argumento mostrando que há programas assim, inclusive em países muito ricos, como a Alemanha, por exemplo, tá? Então, é mais uma forma de você ir pensando, e é um assunto muito importante, está em ano eleitoral, essas coisas chamam atenção. Pessoal, esta redação aqui tem mais a ver com você pensar grandes problemas do século XXI para a gente tentar acertar alguma coisa. O século XXI tem problemas como as questões climáticas, que são tratadas aqui neste parágrafo, a questão do Big Data, ou seja, você conseguir proteger dados, tá certo? Manusear e proteger esses dados. A questão da fome e da miséria que assola este século, e agora incluímos a guerra, mas a guerra eu deixei numa redação separada. Este tema é um dos temas queridinhos de concurso público, realmente início de ano, primeiro semestre, é impressionante como que as bancas têm interesse por TICs, né? Ou seja, a questão da informação e da comunicação nas redes sociais. Né? E por que é tão paradoxal? Porque a gente tem a impressão que quanto mais informação tem, de certo modo, vou usar uma expressão aqui meio chata, parece que as pessoas se emburrecem mais, assim, elas prestam menos atenção às coisas, etc. Acabam caindo em fake news, acabam ainda, né, tateando muito as redes sociais, perdendo dados para pessoas que venham a roubar dados dessas pessoas, né, assim, facilmente. A questão do consumo tem que ser objeto, quem estuda para concurso público tem que pensar a questão do consumismo, porque está diretamente atrelada à questão dos problemas climáticos que nós estamos vivendo. E esse tema aqui eu trouxe, achei melhor trazer para vocês começarem a ler com antecedência, por conta dos acidentes que a gente teve, tanto no final do ano, né, lá na Bahia, quanto em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Serra de Petrópolis, foi uma coisa extremamente dramática e tal, tá? A questão do aumento da pobreza, né, como combater aí o aumento da pobreza, é uma questão de se pensar no pós-Covid, porque a gente está vivendo uma crise cíclica, vamos dizer assim, ciclos de crise, não é? Que tendem aí a avançar se não houver nenhum tipo de projeto que venha solucionar as questões. Então você tem que pensar essa questão do desenvolvimento social, do combate à pobreza e à miséria. É um problema urbano em São Paulo muito grave, não é? Principalmente quando eu falo de São Paulo, por conta da LESP, tá? Então tem que estar bem atento. Aqui a gente traz de novo a discussão sobre aquecimento global, porque é um dos queridinhos da VUNESP, só que a gente traz uma outra ótica para reforçar os pontos de vista, ou seja, para aumentar o nível de leitura, tá bom? Embora a gente tenha aqui redações prontas, a ideia não é que vocês decorem, mas que vocês tenham a aula, vocês vão ver, a aula é muito bem explicada, vocês vão entender o propósito desta aula, tá? Aqui no Turma de Redação. E a redação 8, essa redação, eu acertei este tema, um tema similar deste na VUNESP, na prova do Detran, última prova que foi feita do Detran em São Paulo, né? Falando sobre as relações de trabalho no século XXI. Naquela prova eu acertei uberização, tá? Os meninos até comentaram o vídeo, se você procurar vídeo do Detran, vocês vão ver na minha rede social que os alunos comentam o acerto. E exatamente isso. As relações de trabalho no século XXI, como que a gente tem que mitigar os problemas que são trazidos por ela, porque houve uma precarização do trabalho em massa nos últimos anos, né? E qual é a consequência disso? Então tem que estudar, é assunto importante. Depois, gente, confiança nas instituições democráticas, é ano de eleição, então a banca pode partir para cima aqui. Por quê? Em ano de eleição, você tem várias pesquisas, não só pesquisas eleitorais sobre candidatos, mas principalmente pesquisa sobre o papel das instituições democráticas, né? Se testa aí o veio democrático do povo e a sua confiança. Já tivemos uma pesquisa recente, tá certo, sobre isso, e aí a gente tem que ver por que boa parte dos brasileiros não confia nas instituições, né? E que ações seriam importantes para que houvesse um aumento dessa confiança, tá bom? E por fim, o último tema, que aí já está no treinamento mesmo, que é o tema sobre a guerra, sobre entender as causas de uma guerra. Pessoal, quando teve o concurso, ou foi para a Câmara dos Deputados, da Federal, ou foi para o Senado Federal, de cabeça eu não me lembro, porque eu trabalhei nos dois concursos. Sei que foi 2014. O tema para policial legislativo foi Guerra na Ucrânia. Tem redação aqui de aluno com nota total, porque a gente tinha falado sobre esse propósito. Então, muita atenção, porque a VUNESP, ela não ataca exatamente guerra na Ucrânia, como o Sebrasp fez naquela prova.
ela ataca o geral. E aquela guerra na Ucrânia você vai usar, na verdade, como elemento que exemplificativo, tá? Eu falei no vídeo anterior, quem quiser conferir, aí veja o vídeo anterior, tá bom? E quem segue aqui no curso com a gente, Turma de Redação, vai seguir agora 2 explicações super importantes, como que você pode fortalecer o seu entendimento de estrutura de redação sem fugir ao propósito da VUNESP, para que você possa ganhar pontos, né, no seu concurso público, tá bom? É isso, pessoal. Vamos seguindo.